Mas vamos falar de um monte de assuntos hoje, Bora. né? Vamos falar de um monte de assuntos. Ontem eu conversei, fiz uma entrevista para o 98 Talks com o presidente da Assembleia, Tadeuzinho. Na entrevista, Tadeu falou sobre muitos assuntos, particularmente falou sobre privatização ou federalização de Copasa, de CEMIG, contando que ele acredita que alguma coisa terá que ser feita, mas numa composição entre os deputados de oposição em situação. Tadeu está determinado a fazer o mais rapidamente possível valer os acordos ou as ações que Minas terá que fazer para consolidar o plano Propag, que é o plano de ajuste das dívidas dos estados para com a União. Tadeu, inclusive, referiu-se à necessidade urgente de o que propõe o Propag, o pagamento do principal da dívida e o abandono do pagamento dos juros, que é o que pesa, que é o que deixa a dívida de Minas carregada e que pesa muito dentro dos cofres do Estado. Falou também sobre pedágios. Circula na Assembleia um projeto em que se cancelariam todas as concessões em regiões metropolitanas. Isso seria um problema enorme. Tadeu até disse ontem, como se isso acontece, nós teremos, por exemplo, o Rodoanel não poderá ser concedido, porque ele está todo na região metropolitana. Você não poderá fazer concessões, por exemplo, da BR-381 de Belo Horizonte a Caeté. De Belo Horizonte até Igarapé, você não poderia também estar concedendo a 381. Então, seria um imbróglio tão grande a proibição de concessões nas regiões metropolitanas. Você imagina, por exemplo, a 381 passa na região metropolitana do Vale do Aço, em Ipatinga, em Timóteo. Como é que faria isso? Se você teria aquele trecho, você cancelaria a concessão? É complicada essa arquitetura. E, ao mesmo tempo, a criação de uma agência reguladora, que foi o que disse Tadeu ontem, o empenho que haverá dentro da Assembleia para discutir essa agência reguladora das concessões, particularmente das concessões rodoviárias, né? É interessante a visão de Tadeu em conciliar os interesses do Estado, as propostas do governo e o ciclo de debates natural que acontece dentro da Assembleia. Mas ontem foi um dia protagonizado por um ultimate fighting político. Ontem nós tivemos um MMA político em Betim, pela manhã. O governador de Minas, Romeu Zema, e o presidente Lula se estranharam num evento promovido pela Stellantis, porque aqui a gente pode falar, né? Aqui a gente não diz uma montadora em Betim, aqui a gente tem liberdade para falar pela Stellantis, que é um ator de empreendimento na nossa cidade, não tem por que não dizer o nome dela, né? Stellantis, então, fez um evento ontem para o lançamento de um projeto de veículos híbridos que serão fabricados em Betim, e ontem o Lula e Zema trocaram farpas pela manhã. Tudo isso a gente sabe que tem como pano de fundo a eleição de 2026. Você vê, por exemplo, o comportamento diferente quando o Lula vai a São Paulo e não há farpas entre ele e o governador Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque em São Paulo, a eleição para governador em São Paulo, o PT não tem a menor chance, nem de composição, nem de nada. O PT está abandonado em São Paulo. São Paulo não há chance nenhuma de rivalizar-se com a estrutura montada em São Paulo e com os candidatos que poderão surgir. Então, o PT não tem nenhuma chance, para que gastar energia lá? Aí Lula vem gastar energia em Minas Gerais, onde ele quer a composição para a eleição de Rodrigo Pacheco. Ele quer uma composição com o PSD de Kassab para poder eleger Rodrigo Pacheco, e traz o seu cabo eleitoral mais forte, que é Alexandre Silveira, que depois, à tarde, foi o encarregado de trocar farpas com o governador lá em Ouro Branco, no evento da Gerdau. Mas a Stellantis faz o seu lançamento e Lula e Zema no palco se provocam. Aí à tarde tem um evento em Ouro Branco. E aí você vai vendo os bastidores e conversando com as pessoas em bastidores e descobrindo que os organizadores do evento em Ouro Branco foram até o presidente Lula e disseram: o tom aqui tem que ser diferente. E Lula usou um tom diferente, inclusive um tom conciliador, dizendo que Zema e nenhum outro governador serão tratados de maneira distinta e que ele tratará todos de maneira igual. Disse que
depois do mandato dele, Zema terá que fazer um balanço se ele teve mais recursos enviados a Minas por Bolsonaro, por ele, enfim, mudou o tom do discurso. Zema também não fez nenhuma provocação no discurso e falou sobre realizações, anunciou o Hospital Regional de Lafayette, que está ali na região de Ouro Branco, que atenderia toda aquela região, prometendo para o ano que vem a entrega do Hospital Regional. Mas Alexandre Silveira se encarregou de jogar as farpas em cima de Romeu Zema. E o fez de maneira pouco republicana, porque o governador já tinha discursado quando Alexandre Silveira foi discursar. Então já tinha tido a fala do governador, e aí vem a fala de Alexandre Silveira, que não dá chance para Zema ter qualquer sentido de réplica ou tréplica, uma vez que ele já tinha falado, né? De réplica ele já tinha falado. Esse foi o desenho de ontem. Ontem a Gerdau, através do dinamismo de Gustavo Werneck, e aí agora falar um pouquinho de negócios, o dinamismo do CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, que tem imprimido a Gerdau uma gestão de maneira dinâmica, diferente, transformadora. Anunciou, então, a nova produção da Gerdau em aço, com novos equipamentos para a produção de aços, esse anúncio da Gerdau traz um novo alento para a economia em Minas Gerais. Aços que serão, a partir de hoje, taxados em 25% para poder entrar nos Estados Unidos. Lembrando que o Brasil é o maior exportador de aço para os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos são os maiores compradores de aço do Brasil. Vamos reverter aí. Os Estados Unidos são os maiores compradores de aço do Brasil. Mas a Gerdau ontem anuncia um evento, nem evento, anuncia um empreendimento, um novo investimento em Minas Gerais, uma planta que tem uma significação muito grande para as atividades da Gerdau. Enfim, a gente tem que entender o seguinte: daqui para frente, as farpas trocadas em Minas Gerais terão todas elas o olho voltado para as eleições de 2026, quando se escolhe o presidente da República, os governadores, os deputados estaduais, federais e senadores. E todo o tempo que puder ser utilizado para colocar essa discussão e essa rivalidade será usado pelos players que estão aí acompanhando o desenvolvimento das discussões até 2026. Cabe ao eleitor não deixar se envolver por intrigas e escolher aquilo que é melhor. Botar a cabeça no travesseiro e dormir com a sua escolha de maneira mais adequada do que a gente tem feito aí ultimamente, né? A gente tem feito algumas escolhas equivocadas. A gente tem que caminhar para escolhas um pouco mais assertivas para poder assegurar a transformação das nossas vidas, porque infelizmente ou felizmente nós dependemos das ações dos políticos para nos garantir um mínimo de sossego e tranquilidade.